Hello guys! Como vocês estão? Eu me chamo Erika Rodrigues e vou ser sua teacher nessa aula de língua inglesa de hoje. Então, vamos lá comigo. Como vocês podem ver aí na tela, o conteúdo da nossa aula de hoje será o seguinte. Nós iremos abordar textos diversos, marketing, gírias e falaremos um pouquinho sobre gramática com os demonstrative pronouns e junk food e whole foods, ok? Então, vem comigo para essa aula de hoje. Como vocês bem sabem, o inglês ele está inserido na nossa sociedade diariamente e muitas vezes a gente não se dá conta disso. Então, muitas vezes tem palavras que nós falamos e nós não sabemos da origem dela, que elas vêm do inglês. Então, a língua inglesa ela está inserida em nossa sociedade. Como vocês podem ver aí na tela, eu trouxe para vocês uma árvore de palavras, ou seja, uma brainstorm. Que palavras são essas? São palavras que estão no nosso dia a dia, são palavras da língua inglesa que a gente usa do nosso dia a dia. Então, use of English language in everyday situations. Você usa o inglês em várias situações no seu dia a dia. Então, eu tenho aí, diet, Facebook, notebook, hot dog, slide, e-mail, link, login, site, like, download. Então, todas essas palavras, elas estão inseridas no nosso dia a dia, só que elas fazem parte do léxico da língua inglesa. Então, como vocês podem observar, o inglês, ele faz parte, sim, do nosso dia a dia. Muitas vezes, a gente usa ele de uma forma tão natural que a gente não percebe isso. Como vocês podem observar também, hot dog, cupcake, hambúrguer, pizza, mais palavras do léxico da língua inglesa. E o que é que acontece? Nós temos uma forte influência de outros países na formação da nossa cultura. Então, por isso, muitas palavras do inglês acabam se incorporando sem querer no nosso dia a dia, ok? Então, elas estão presentes e muitas vezes a gente não dá conta. Então, agora nós iremos abordar o nosso primeiro tópico da aula de hoje. Nós vamos falar um pouquinho sobre gírias. Então, vocês sabem o que são gírias? Então, a gíria é um tipo de linguagem que ela é empregada em um determinado grupo social. E que essa linguagem ela pode perpassar para a sociedade em virtude da aceitação dessa palavra, dessa gíria, tá certo? Então, as gírias elas dependem dos grupos sociais. Então, tem gíria que surfista usa, tem gíria que as blogueiras hoje em dia usam. Então, essa linguagem, ela pode perpassar para o dia a dia na sociedade. Quem aí nunca falou que vai na casa da boizinha? Então, é uma gíria. Ela é algo que acontece porque a língua ela é uma coisa viva, ela vai mudando, ela vai se adaptando de acordo com a sociedade, com o momento histórico que a gente está passando. Então, portanto, a gíria pode ficar restrita ou ela pode se tornar pública. Trata-se de um fato social obtido através da língua e, por este motivo, é definido como um fenômeno linguístico. Então, a gíria, ela também vai mudando de acordo com o tempo. Ela não permanece igual não, tá ok? As gírias, como eu já falei, elas vão mudando de acordo com o tempo. Eu trouxe para vocês algumas gírias em inglês. O que é que acontece? As gírias em inglês, a gente não pode traduzir ao pé da letra, então a gente tem que estudá-las. Então, como vocês podem ver aí na tela, eu trouxe o exemplo de algumas gírias, que se a gente for traduzir ao pé da letra, fica bem esquisito. Observem. I'm over the moon. Eu estou nas nuvens. It's not my cup of tea. Não faz o meu tipo. I'm just pulling your leg. Eu estou brincando, eu estou apenas provocando. Então, as gírias, elas têm um sentido em inglês, elas têm um sentido diferente. Elas não podem ser traduzidas ao pé da letra. Elas têm todo um processo de contextualização. Vejamos mais alguns exemplos. Cool, legal. Show out, ficar frio. Your beat, pode apostar. Keep it real, dar a real, falar a real, dizer a verdade. Never mind, deixa pra lá. Go for it, vai lá, no sentido de encorajamento. Então, essas eu trouxe para vocês apenas umas gírias. Existem várias, existem inúmeras. O que é que acontece? Então, por a língua ser algo vivo, as gírias também elas vão se modificando, elas vão acompanhando o processo de desenvolvimento da sociedade.
E agora nós vamos mergulhar no universo dos textos. Nós sabemos que existem textos de diferentes formas e diferentes tipos, que o texto ele pode ser verbal, pode ser não verbal, ele pode ter a linguagem mista. Então, vamos falar um pouquinho sobre as tipologias, algumas tipologias textuais. Mas, em primeiro lugar, o que são tipologias textuais? Os textos, eles são divididos de acordo com sua composição, de acordo com sua forma. Então, de acordo com sua apresentação, ele pode seguir um texto. Eu posso ter um texto narrativo, descritivo, dissertativo. O dissertativo, ele pode ser expositivo ou argumentativo e também tem um texto explicativo. E no mesmo texto eu posso ter várias características, tá certo? Então, vai ter a predominância em um texto, vai predominar uma característica, mas eu posso também, no texto narrativo, usar a descrição. Isso é muito comum. O que a gente tem que prestar atenção é o seguinte: quando um texto ele é misto, a gente deve se orientar bastante, não só pelo que está escrito, mas também pelas imagens. Um bom exemplo disso são as tirinhas, são as charges. Então, fiquem bastante atentos quando vocês pegarem um texto misto. A imagem também fala. Como vocês podem ver aí na tela, eu trouxe uma fábula para vocês e vamos falar um pouquinho sobre ela. A fábula, ele é um gênero textual que predomina as características humanas nos animais. Então, a predominância da fábula são de animais, de seres inanimados também, com características humanas. Então, acontece muito nos contos de fadas também, como, por exemplo, no filme A Bela e a Fera. O guarda-roupa fala, a vassoura também. Então, na fábula, uma das características principais é animais com características humanas e sempre terá uma moral. A fábula ela sempre passa um ensinamento, a famosa moral da história. Então, vamos aí à fábula The Fox and the Grapes. One hot summer's day, a hungry fox saw some clusters of ripe grapes hanging from a vine. But the vine on the which the grapes hung was too ripe for him to reach. Drawing back a few steps, he took a running leap at it, but he missed the bunch. Again and again he tried, but in vain. At last he had to give up and walked away, with his nose in the air, saying, "They must be sour. Is it easy to despise what you cannot get?" Então, como vocês podem observar, a raposa, ela tenta pegar as uvas, como ela não consegue, ela despreza. Então, a moral da história está dizendo o seguinte, que ela despreza aquilo que ela não pode ter, que ela não pode pegar. E após a leitura do texto, eu tenho para vocês aí na tela, como vocês podem ver, um challenge, um desafio sobre esse texto que nós acabamos de ler. Então, primeiro, the text is, o texto é. O que o texto é? Qual a característica do texto? The text finally is. Qual a finalidade do texto? Qual é a proposta dele? Is. In the text, the fox finished. No texto, a raposa finalmente o quê? O que acontece com a raposa? Então, ó, pensem um pouquinho e já já a gente volta com as respostas para vocês. E aí, vocês pensaram? Conseguiram? Então, vamos à resposta do nosso challenge, a resposta do nosso desafio. Então, no primeiro quesito, o texto é uma fábula, porque, como vocês podem observar, a raposa ela tem características de um ser humano. E no segundo quesito, a finalidade do texto. Ela passa uma lição, ela traz um ensinamento, é a famosa moral da história, uma outra característica da fábula. E no terceiro quesito, o que acontece finalmente com a raposa? Ela scored, ela despreza as uvas, porque ela não consegue pegar. Então, ela desdenha, ela dá uma desdenhada nas uvas. Mas por que ela não consegue alcançar essas uvas? Como vocês podem ver aí na tela, eu trouxe um segundo texto para vocês. Esse texto ele já engloba uma linguagem mista. É uma tirinha, é um trecho de uma história em quadrinho. Então, aí na tela para vocês eu trouxe mais um texto. Ele é uma tirinha, é um texto que ele já usa a linguagem mista, a linguagem verbal e a não verbal. Vamos ao texto?
Hey Jimmy, know what I discovered you can make with this used adhesive tape holder? Forget it, Smooth. I don't wanna hear. Na tela para vocês eu tenho um desafio, então vamos botar a cabecinha para pensar, ver se vocês conseguem resolver essas questões. Lembrando que quando eu pego um texto que ele tem a linguagem mista, eu vou usar a linguagem verbal e a não verbal também, eu vou analisar a situação. Aí na tela está o nosso challenge, então the test is, o texto é a cartoon, a fable, comic strip ou a song. The finale of the test is, qual é a finalidade do texto? Qual é a mensagem que ele quer passar? We generally find this kind of the text, onde geralmente vocês encontram esse tipo de texto, onde ele é mais exposto. Como vocês puderam notar, está aí na tela a resposta do nosso challenge, do nosso desafio. Então, the text is a comic strip. Então, o texto é uma tirinha, um pedacinho de história em quadrinho. The finale of this text is show mood. Então, ele expressa uma lição também. We generally find the kind of the text. Onde geralmente esses textos são encontrados? Internet and magazine. Na internet e em revistas. E o nosso terceiro texto está aí na tela para vocês. Advertises são propagandas. Lembrando para vocês que o gênero propaganda, ele tem a função de quê mesmo? De convencer a você a usar algo, a comprar algo, ir para algum lugar. Então, o gênero propaganda, advertise, ela é extremamente apelativa. Ela quer chamar a sua atenção. Então, nessa primeira propaganda, nós temos aí uma propaganda de ketchup. Ketchup é esse, é o Rhymes. Então, qual é o slogan dele? Que ele é tão natural quanto a tomate. Então, no one grows ketchup like hands. Então, nem todo mundo nasce um ketchup range. Então, ó, vocês podem observar aí que nós temos uma tomate cortada, fatiada, como se ela fosse a embalagem do ketchup. Então, ela tenta convencer o consumidor que ele é um ketchup muito natural, que é feito só com tomates, com poucos aditivos químicos. Aí na tela para vocês uma propaganda do nosso famoso McDonald's. Quem nunca foi lá, né, pedir um fast food? Então, mais uma palavra que está incorporada também no nosso dia a dia, que são os fast foods, são as comidas rápidas. Então, nós temos aí uma propaganda do McDonald's. You so want one, Big Mac Extra Value Meal. Não, todo mundo quer um com volume extra de carne. Sempre o slogan do McDonald's, I'm loving it. Amo muito isso. Então, a propaganda, ela tem a função de te convencer a comprar algo, a fazer alguma coisa. Então, quando você pega um texto no gênero de advertising, de propaganda, ele sempre vai imperar o imperativo que você faça, ele sempre vai tentar te convencer de algo. Eu trouxe para vocês um vídeo. Vamos a ele? Como vocês puderam notar, o vídeo ele fala sobre junk food e hurt foods. Que são isso? Comidas saudáveis e comidas não tão saudáveis. Então, what do you like? O que você gosta? Junk food or hurt foods? E comidas não saudáveis e comidas mais saudáveis. Tá certo? Então, como está sendo a alimentação de vocês nessa quarentena? Vocês estão comendo muita junk food? Ou não? Estão comendo mais hurt foods? Aí na tela para vocês eu tenho uma imagem que define muito bem isso, sobre junk foods e hurt foods. As junk foods são os fast foods, são os sweets, cakes, os snacks, ok? Enquanto as hurt foods são as fruits, vegetables, grains. O que é que acontece, minha gente? Uma alimentação saudável deve significar prazer e saúde. Eu vou ter que comer verdura mesmo sem gostar. Não, eu tenho que me alimentar bem para poder meu organismo funcionar bem também. Então, o enfoque de falar sobre esses alimentos é trazer a consciência para vocês. Eu sei que a maioria dos jovens, dos adolescentes, das crianças gostam muito de doces, salgadinhos, biscoitos, chocolates. Não é que você vai abolir isso da sua alimentação, de forma nenhuma, mas controlar, balancear esse tipo de alimento. Então, a alimentação saudável, ela deve significar prazer e saúde também.
Então, os alimentos, eles podem ser considerados não saudáveis como saudáveis. Quais são aqueles alimentos saudáveis? São aqueles que têm uma origem mais natural, mais orgânica, os grãos, feijão, arroz, macarrão, as frutas, os vegetais, e os não saudáveis são aqueles que passam por um processo de industrialização. Então, eles têm um alto teor de açúcar, de gordura, de corantes. Então, isso não faz muito bem à saúde, tá certo? Então, quais são aqueles alimentos ricos em açúcares? Bolos, chocolates, sorvetes, refrigerantes, bolachas recheadas. Em gordura, frituras, óleos vegetais, margarina, manteiga, o famoso fast food que está lá no McDonald's, tá certo? E o excesso de sal também. Então, a gente tem que cuidar da nossa saúde. Então, cuidado para balancear os junk foods dos hurt foods. Na tela, como vocês podem ver, eu trouxe um exemplo dos junk foods. I like também, mas tem que comer com moderação. Então, hot dog, chips, hambúrguer, pizza. Então, são alimentos aí que eles são muito calóricos, então a gente não pode estar comendo sempre, nem todo dia. O hard foods, sea foods, apples, milks, grains, protein, ok? Como vocês podem ver bem aí, os effects que esses alimentos causam no nosso organismo. Então, obesity, tooth decay, lack of energy, heart disease, liver failure, vitamina deficientes. Então, causa obesidade, cárie nos dentes, a gente fica com pouca energia, a gente fica se sentindo mais cansado, pode causar também doenças no coração, tá certo? E diminui os níveis de absorção de vitaminas no nosso organismo. Não é que a gente vai deixar de comer, é que a gente vai comer com moderação. Whole foods and a good habit. Então, a alimentação saudável e bons hábitos. Então, a whole foods is one that helps to maintain improved general health. Então, os alimentos saudáveis, ele mantém a saúde da gente, ok, lá em cima. Mantém equilibrado também o nosso sistema imunológico. Benefits of eating whole foods. Então, affecting weight loss solution, increase energy levels, reduce horse carry costs, better health and sleep, more nutrients on the body. Então, ele mantém você no peso, então não faz você engordar ou emagrecer exageradamente. Ele melhora as energias de funcionamento do teu organismo. Ele reduz o risco de doenças do coração. Ele também faz que você durma melhor, ele melhora o seu sono e ele mantém os nutrientes do teu organismo muito bem equilibrados. Então, vamos nos alimentar bem e procurar fazer exercício físico. E para finalizar essa nossa conversa sobre food, sobre alimentos, eu trouxe para vocês um game, um jogo do vocabulário. Então, as palavras aí elas estão misturadas, então dá um pause na tela, observa as imagens e tenta colocar em ordem. Então, é muito bom para vocês exercitarem a escrita de vocês, esses exercícios. Agora nós vamos falar de grammar, de gramática. Nós vamos falar sobre os demonstrative pronouns. Eles são divididos em singular, singular e plural. Plural. Então, eles são divididos no singular e do plural. Em inglês, existe uma diferença do uso deles. Então, como vocês podem notar aí na tela, eu trouxe para vocês uma imagem que pode deixar isso bem claro. Então, é o uso de this e that. Eles podem ter vários significados, vai depender do famoso contexto. Então, o que this pode significar? Este, esta ou isto. E that, aquele, aquela ou aquilo. Porém, existe uma diferença do seu uso. Quando é que eu uso this? Eu uso this quando algo ou alguém está próximo de mim, que estou falando. Então, a pessoa, o objeto está perto de quem fala, tá certo? Então, this is a very, very picturesque. This is a very beautiful picture. Então, esta foto ou esta imagem é muito bonita. Então, quando eu uso this, eu já observo que o que? Eu estou near, eu estou próximo, eu estou perto àquela imagem. Já o that é usado quando o objeto ou alguém está longe de mim.
Não, eu não estou próximo a esse objeto. Então, this, perto, that, longe. Então, that is a very big house. That is a very big house. Aquela casa é grande. Então, a casa está longe de mim. Então, coloquei duas imagens aí como exemplo para vocês notarem melhor. E agora, nós vamos falar sobre os demonstrativos de pronomes no plural. No plural, quando eu tenho mais de um objeto ou pessoa, tá certo? Então, ó, eu tenho o these e o those. Lembrando que this, singular, these, plural. That, singular, those, plural. Então, ó, qual o significado de these? Este ou estas. E de 12, aqueles ou aquelas. Não tem o isto, porque não tem istos no plural, né, gente? É por isso que não tem o isto. Estes ou estas, aqueles ou aquelas. Então, observem aí na tela alguns exemplos que eu trouxe para vocês. What are these? What are these? These are lemons. O que é? É como se fosse o que é isto. Estes são limões. What are those? Those are pears. O que são istos? Isso são peras. Então, observe que com these, a imagem está próximo do lemons. E em those, quem está falando está longe da pears, das peras. Então, these, plural, quando eu estou perto, enquanto those, plural, quando eu estou longe. Então, prestem bastante atenção a isso. E com relação ao uso de this, that, this e those, a gente vai prestar atenção também na forma do verbo to be. Is eu uso com this e that, enquanto are eu uso com this e those. Prestem bastante atenção para vocês não errarem com relação a isso. Na tela para vocês eu trouxe mais um challenge, mais um desafio de grammar, de gramática. Então, vocês vão observar essas 5 frases que estão aí na tela para vocês e vocês vão reescrevê-las consertando os erros. Observe que o erro ele pode estar no demonstrative pronouns ou pode estar na forma do verbo to be. Então, bastante atenção com relação a isso. This e that, is, these e those, are. Então, prestem bastante atenção a essa questão também. Voltamos com a resposta do challenge. Então, na letra A, these pens aren't. Tinha lá these, está errado, porque eu tenho que concordar aí com o verbo. Se o verbo está no plural, eu não posso usar these, e sim these, o pronome demonstrativo no plural também. Ó. Letra B, these are my pencil cases. Então, na letra B, como vocês podem observar, those are my pencil cases. Então, o erro estava na conjugação do verbo to be. Na letra C, these are my favorite movies. Então, o erro aí estava na colocação do pronome, que estava no singular, que na letra D também é o mesmo caso. Enquanto na letra E, these are his books, o erro estava na conjugação do verbo, que estava no singular. Então, fazer aquela tabelinha, this, that, is, enquanto these e those are. Então, prestem bastante atenção nisso para vocês não errarem mais. E eu estou deixando aí para vocês a tela, o link de toda a pesquisa que foi feita para construir essa aula de vocês. Então, gente, peço que vocês estudem com bastante atenção, revejam a aula, estejam sempre conectados ao nosso canal, que é o EducaPE, para vocês não perderem o conteúdo de vocês. Prestem bastante atenção, vocês podem pausar, voltar, escrever ou até mesmo entrar nos links que estão aí como material de pesquisa para vocês também. Vejo vocês na próxima aula e see you!